Você já sabe o que não quer. Já supõe o que realmente você quer, mas você não consegue decidir. Até o final desse vídeo, você vai entender quais motivos levam à sua paralisia, quais os 3 passos você precisa andar para conseguir decidir sem sofrer. Vamos fazer um exercício prático para você começar agora a se libertar da sua paralisia. E um teste rápido para você entender se a sua paralisia é algo situacional, momentânea, ou se é uma paralisia crônica, que se mostra em todas as áreas da sua vida. E mais importante de tudo, até o final desse vídeo você vai entender realmente qual é o custo da sua paralisia, mas não é o custo que você está pensando agora. Quero agir, quero decidir, quero me mover, mas não consigo e me sinto mal. Não, não é esse custo. Esse é o custo superficial, é o que você consegue enxergar, mas o custo real da sua paralisia vai muito além. Eu vou te mostrar ele concretamente hoje, através de um experimento em tempo real, aqui baseado nos princípios da fenomenologia existencial. Então fica aqui comigo, na descrição você vai encontrar o mapa mental para você fazer o download, o resumo em tópicos, os capítulos, se você quiser avançar, mas um alerta, se você avançar, você vai estar deixando de ganhar conhecimento e você vai estar só perdendo o seu tempo. Então, não perca o seu tempo. Se for para avançar, talvez seja melhor você nem assistir. Mas se você quiser mudar, se você quiser conhecimento para mudar o seu comportamento, então fica aqui comigo, porque conhecimento é poder. Quais são as raízes da sua paralisia? O que te impede realmente de decidir? Talvez você já tenha respondido aí mentalmente e já tenha suas respostas prontas, mas eu vou te convidar a se despir dessas respostas prontas e vir aqui numa viagem comigo. A paralisia decisória, ela começa no seguinte ponto, no mito que existe uma escolha perfeita. Esse mito faz com que nós fiquemos, primeiramente, buscando em dúvida entre 2, 3 ou até várias possibilidades, né, porque temos infinitas possibilidades, e esse mito faz com que a gente tenha uma crença de fundo que diz que uma dessas escolhas é a escolha certa. É a escolha perfeita, é a escolha que vai nos trazer segurança, que vai nos trazer o resultado, que vai nos deixar a gente perfeitamente confortável, porque ela é assertiva, redondinha, é maravilhosa e ela não tem erro. Pois bem, isso é um mito e não existe algo como uma escolha perfeita. Simplesmente acreditar que um dia você vai conseguir se sentir seguro o suficiente para tomar uma escolha perfeita só vai gerar ansiedade em você e vai te manter nesse local onde você está, um local de paralisia, de inação, porque dentre tantas possibilidades que existem hoje, principalmente no momento que a gente vive, em que a gente tem acesso, nossos olhos podem ver muitas possibilidades de se viver, de decisões, de como existir, se você achar que existe uma que é certa e ficar buscando por ela, você não vai agir. E aí entra um pouco do que a gente já falou em outros vídeos da filosofia, principalmente sartreana, que nos diz que não escolher também é uma escolha. Ou seja, quando você fica paralisado diante de algumas ou de várias possibilidades e você não escolhe, mesmo que você esteja sentindo que está protegido ali, ah, não estou escolhendo, então não vou falhar, não vou me comprometer, não vou me responsabilizar, tudo bem. Mas a verdade é que você já está fazendo uma escolha, que é a escolha de não escolher. Então, como sair disso? Como realmente conseguir sair da paralisia para que você possa fazer escolhas alinhadas com o que você realmente quer, com o futuro que você quer construir para você, mas principalmente com a pessoa que você quer ser e quer se tornar. Eu vou mostrar como você pode fazer isso de forma prática, começando hoje, agora mesmo, em 3 passos. Se você subir esses 3 degraus aqui, se você realmente fizer um esforço consciente, e não vai ser fácil, mas é possível, você vai conseguir tomar decisões sem sofrer tanto com elas. Então vamos lá? Vem comigo aqui. Degrau 1 para você subir. Reconhecer que você não tem controle dos resultados. Por melhor que seja a sua escolha, por mais segurança que você possa pensar que ela possa te trazer, ah, porque fulano fez assim, deu muito certo, então vou. Porque esse trabalho é um trabalho que dá muito dinheiro, então é isso que eu vou, né? Pô, escolher fazer medicina, escolher fazer, sei lá, engenharia. E aí eu vou porque eu tenho uma sensação de segurança com aquela escolha. A verdade é que nenhuma escolha é garantida. E esse controle, ele é ilusório. Nós não temos
controle dos resultados das nossas ações. Acreditar que exista uma escolha que te leva a esse resultado perfeito, mantém você parado aí. Então, primeiro, reconheça que esse controle é uma ilusão. Para Heidegger, que norteia aí a fenomenologia existencial, estar no mundo é ser imperfeito. Então, ser no mundo é, por princípio, imperfeito. E é por isso que também as escolhas não podem ser perfeitas e as escolhas não podem ser 100% seguras. A gente precisa partir do pressuposto que escolher é ter que se haver com a incerteza. Esse é o degrau 1. Aceite a incerteza das escolhas. Uma vez que você faz isso, você realmente vai conseguir passar aqui para o degrau 2, que é trocar o que eu escolho por quem eu quero ser. No meio de tantas escolhas, veja bem, provavelmente você que está tá assistindo aqui agora, que provavelmente está numa faixa etária parecida com a minha, ou seja, entre os 20 e os 40 anos, você está sendo inundado de possibilidades. Inundado, né, através das telas, das séries, das redes sociais, do digital. São muitas possibilidades e são possibilidades infinitas. Quando a gente se depara com possibilidades infinitas e a gente se pergunta o que eu escolho, fica muito mais difícil e desafiador fazer uma escolha. Ou sequer uma escolha boa ou suficientemente boa. Por quê? Vamos usar uma analogia simples aqui. Eu estou falando de uma escolha, eu estou falando aqui de qualquer tipo de escolha, mas é lógico que o meu vídeo tem um viés existencial. Então eu falo aqui principalmente de escolhas de vida, escolhas que podem mudar a sua vida, mudar a sua realidade, ou seja, estar ou não no relacionamento, ficar ou não com aquela pessoa, sair ou não desse trabalho, ir ou não para aquele trabalho, fazer ou não essa faculdade. Eu falo desse tipo de escolhas que definem a nossa realidade e definem quem a gente quer ser. Quando a gente foca apenas em o que escolher, eu não paro para pensar no que essa escolha faz por mim. O que uma escolha pode fazer por você é justamente quando a gente começa a não apenas pensar no que escolher, mas quem nós queremos ser, quem você quer ser. Por quê? Que esse é o degrau 2. Por que eu preciso pensar em quem eu quero ser? Porque é o seguinte, quando você escolhe e quando você decide, você está fazendo uma definição sobre você. Para Nietzsche, as decisões, elas são atos de autodefinição. Ou seja, o que eu escolho fala sobre mim, sobre quem eu estou me tornando. Então, se eu escolho algo, eu me torno um pouco aquilo. Vamos lá, isso aqui é muito importante. Faça um esforço para compreender isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Qual versão de mim essa escolha reforça? Essa é uma pergunta que você pode se fazer sempre que você estiver diante de uma escolha. Não apenas eu faço isso ou não faço isso? Eu faço X ou faço Y? Pergunte-se: se eu fizer Y, o que isso me torna? Se eu fizer X, em que isso me transforma? O que essa escolha reforça sobre mim, sobre a versão que eu quero ser? Quando você começa a se indagar sobre isso, você vai chegar aqui, ó. Você vai passar a não fazer escolhas performáticas, ou seja, escolhas que estão em função de uma versão de você que é para os outros, não é para você. Mas quando você começa a se perguntar o que uma escolha pode ou não fazer por você, você começa a entrar num campo mais profundo que poucas pessoas, ou talvez a minoria, se dispõe a entrar, que é você entender quais escolhas fazem sentido para a versão de você que você quer ser. Quais escolhas sustentam a sua autenticidade no mundo? E quais escolhas mantêm a sua performance no mundo, a sua conformação, a sua adequação? Você vai começar a identificar que tipos de escolha te leva para um caminho, que tipo de escolha te leva para outro caminho. Quando você começa a ter isso em mente, a sua forma de escolher muda naturalmente, naturalmente, porque aí não é mais sobre o que eu escolho, qual de tantas opções. Agora é sobre quem você quer ser. Tendo isso em mente, nós podemos ir para o degrau 3. No degrau 3, a gente vai entender que, para eu conseguir escolher, decidir, mesmo diante da incerteza,
Mesmo diante da falta de validação do mundo, mesmo diante do julgamento do outro, eu vou precisar escolher acolhendo essa incerteza. Eu não vou esperar o mito da escolha perfeita, lembra lá no início que causa paralisia? Eu não vou esperar uma escolha que me deixe 100% seguro, que me faça ser 100% validado pelas pessoas à minha volta. Eu vou fazer uma escolha que sustenta a versão de mim que eu quero ser e que é suficientemente boa. E quando eu digo suficientemente boa, o que que eu quero dizer? Eu coloquei aqui 70% de certeza, mas é um número arbitrário, não precisa ser. Mas o que que esse 70% significa? Significa que você tem, né, uma visão, uma intuição e uma consciência que aquela escolha tem muita chance de te levar para o caminho que você quer tomar. Você tem uma incerteza, é o desconhecido, tem a insegurança, tem ali um medo, mas você sabe que aquilo ali é o que você quer, então isso já é uma certeza suficientemente boa. Agora, a gente vai bater aqui numa barreira, e essa barreira é uma barreira muito importante. Inclusive, teve um comentário aqui no canal que falou exatamente dela, que são as nossas limitações, a nossa realidade. Existem escolhas que são possíveis para nós num determinado momento, e existem escolhas que não. Nem todas as escolhas estão disponíveis. Isso vai depender de muitos fatores, depende da sua situação econômica, né, econômica, financeira, da sua situação emocional e psicológica, depende do seu contexto familiar, depende até da sua idade. Então, existem limitações que limitam o nosso campo de escolhas. Mas o que que é preciso ter em mente aqui? Se você se sente impotente, totalmente sem possibilidades de ação nesse momento, isso apenas quer dizer que o seu olhar está voltado para escolhas que estão além dos seus limites, que estão além das suas possibilidades. Para você começar realmente a provocar uma mudança na sua vida, a transformar a sua realidade, primeiro você precisa aceitar a sua realidade. Você precisa aceitar o momento que você está, que inclui as suas limitações. Então, dentro das suas limitações, dentro do que é possível para você e não do que é impossível, você vai encontrar opções, escolhas que são suficientemente boas. Você não vai pensar, né, sei lá, por exemplo, você tem 18 anos, aí você vê lá na internet uma pessoa que está numa caminhada que hoje ela ganha 20k por mês. E aí você fica na sua cabeça: "Nossa, como eu posso ganhar 20k por mês agora?". Cara, você precisa se situar. Você não vai sair dos seus 18 anos que você acabou de entrar na vida, acabou a criar consciência de si mesmo para você ter o resultado de alguém que já está numa jornada, que já está caminhando, que já cometeu alguns erros. Você precisa se conectar com a sua realidade, porque na verdade, quanto mais você está desconectado da sua realidade, das suas limitações e você fica num sentimento ou em pensamentos de ambição por coisas grandiosas, você só vai se afundar numa impotência, você vai se sentir impotente, porque o que é possível para você, você não enxerga. E você está obcecado pelo que não é possível. Hum? Faz sentido? Então pensando nisso, talvez, talvez não, talvez não. Com certeza, vale a pena você trocar sonhos muito gigantes por pequenos sonhos, mas que são seus, são realmente seus, são do seu coração, não do que você só está vendo do mundo, mas do seu coração. E aí você vai conseguir fazer algo que é muito importante num processo da vida. E prestem atenção aqui que eu acho que esse é um momento chave aqui. Esse é um momento chave para vocês e tem tudo a ver com o exercício também que vai acontecer logo mais, que a gente vai fazer um exercício prático para você começar, e o experimento também que eu farei e que você vai poder fazer aqui em tempo real comigo. O movimento é que gera clareza, é que gera a certeza.
É no movimento que você vai obter a consciência se aquela escolha realmente faz sentido para você. O que que eu tô querendo, eu vou entrar nesse conceito depois. Eu falo dele aqui, mas depois do experimento, depois ali eu também volto nele, porque ele é muito importante. O que que isso significa? Que você realmente só vai sentir o quanto aquela escolha faz sentido não é na decisão, é na vivência. É vivendo a escolha, é experimentando, é sentindo como você se sente naquele caminho, é entendendo o que aquele caminho faz para você. Então se você está parado aí hoje, se você está paralisado, e provavelmente você chegou nesse vídeo e você está, de alguma maneira, em algum campo você está paralisado, ou pior, em todos. Mas você está, de alguma maneira, paralisado, então você está se impedindo de viver o processo que justamente vai te dar a segurança que você precisa. Porque possivelmente você está paralisado por causa dessa segurança que você não tem. Mas olha que coisa, o que você mais precisa, que é essa segurança, essa garantia, só vai vir quando você se permitir vivenciar o processo. E para vivenciar o processo, você precisa tomar a decisão, você precisa agir, mesmo com a incerteza, mesmo sem garantia. Você precisa experienciar a escolha. E tá tudo bem se você caminhar, vamos supor, você experimenta ali, você caminha ali, e você entende que não faz sentido, você vai e volta. É isso que para, é isso que paralisa. É essa busca por uma certeza, por uma garantia, pela escolha perfeita. E isso precisa ficar claro aqui, para você começar a entender como você consegue decidir sem sofrer. É possível decidir sem sofrer. E o seu sofrimento, ele não está vindo do ato de escolher. O ato de escolher é neutro, todo mundo escolhe, desde que o mundo é mundo, os seres humanos fazem escolhas. Você está sofrendo pela sua percepção do que é escolher. Então, se você começar a mudar a sua percepção sobre o processo decisório, esse sofrimento, ele vai ser amenizado e você realmente vai conseguir sair da paralisia. Eu fiz esse vídeo porque eu não só acredito nisso, mas eu vivi isso na minha própria vida. Eu experiencio, né, eu testemunho isso com os meus pacientes na clínica, então, é o que eu vejo, é a própria realidade que salta sobre os meus olhos. Então eu preciso vir aqui compartilhar com você esse conhecimento. Agora, nada disso vai funcionar, nada disso aqui vai funcionar, lhe garanto, se você ficar com isso aqui apenas no plano das ideias. Se você só ouviu: "Ah, é, faz muito sentido, é isso mesmo", mas ficar só aí na cabecinha que pensa, pensa, pensa. Porque essa cabeça que pensa, 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 pode não ser o seu caso, mas geralmente é justamente o que está te mantendo aí, parado, parada, e travado, com as suas escolhas travadas. Então vamos trazer, vamos agir, vamos criar consciência no movimento, como a fenomenologia nos pede, vamos criar consciência na ação, vamos, para uma ferramenta prática e para um experimento em tempo real aqui, que vai nos iluminar a respeito de processos decisórios. E até o final desse vídeo vocês vão realmente entender o custo real ali da paralisia. Eu quero mostrar esse custo, porque ele é muito além do que provavelmente você está pensando aí, e eu tenho certeza que se você ficar até o final desse vídeo, você vai ter um choque de realidade. Eu coloquei aqui choque de realidade, porque é o que é um choque de realidade, e se você realmente, vivenciar, assim, esse experimento como de coração aberto, você vai vencer a sua paralisia. Isso vai te, assim, vai ligar você no nitro. Sabe quando, que eu não sei quem é aí do meu tempo, mas quando a gente jogava, eh, Top Gear, quem jogava Top Gear, meu Deus, mas tinha um nitro, né, um nitrozinho que você apertava e saiu o foguetinho, assim, atrás do carro e o carro ia embora. Pronto. Esse experimento é exatamente isso. Se você realmente se abrir o seu coração para ele, se despir de medo, se despir de inseguranças, você vai ligar seu nitro e vai começar a movimentar a sua vida. Então vamos começar, vamos para o exercício prático aqui, para a gente começar agora. Então vamos lá. Escolha uma decisão sua que está travada. Se você tem várias decisões travadas, então escolha uma para
nós podemos focar aqui. Escolha a que você julga mais importante aí, mas você escolhe uma decisão sua que está travada nesse momento. Primeiro, você vai aplicar o teste dos 70% que eu chamei. Qual seria a mínima decisão viável para essa escolha? Qual o mínimo que você poderia fazer para escolher, para avançar, para agir em direção a essa decisão que você já sente aí no seu coração que faria algo bom por você, que traria sentido para você. Depois, você vai listar 3 consequências reais de errar ou de falhar, ou se tudo der errado nessa decisão de fazer isso, quais seriam 3 consequências reais disso? Mas assim, reais, tá, e não catastróficas. Vou dar só um exemplo, tá. Você quer fazer um curso tal X que você sente que aquele curso vai ser bom para você, faz sentido para você, e esse curso tem, sei lá, 6 meses. E aí você sente que faz sentido, mas você tem uma leve dúvida, uma leve incerteza. E aí quando você pensa em fazer esse curso, aí você já pensa assim: "Mas e se lá na frente, se sei lá, quando eu estiver fazendo 5 meses de curso, eu ver que não era nada daquilo que eu queria, eu vou ter perdido tempo da minha vida, eu vou ter perdido 6 meses", e aí vem aquela urgência, a ideia de perder, de ter perdido tempo, de você ter errado, né, vem todos esses pensamentos. Isso não é catastrófico, isso é bom. Você não perdeu tempo, você experimentou algo e entendeu que aquilo não é para você. E muitas vezes nós precisamos fazer isso. É importante você ter em mente como experimentar as coisas é importante, e não é só perda de tempo e não é só erros. Eu já fiz 3 graduações. Hoje eu sou psicóloga clínica, mas faço o que eu amo, é o que me dá sentido, então é incrível. Só que para chegar nesse momento, né, para chegar nessa escolha, eu passei por outros caminhos e outras escolhas que não faziam sentido. A primeira faculdade que eu fiz foi de física bacharelado, não é educação física, tá, física bacharelado, porque eu amava, ciência matemática e cálculo, eu amava, eu ganhei Olimpíadas de matemática, amava, nossa, amava física, amava calcular, era muito boa, eu calculava, assim, era fácil, né, era uma coisa que era fácil para mim. Então ali com os meus 17 anos, a primeira vez que eu entrei na faculdade, a primeira vez eu tinha 17 anos, como eu gostava muito de calcular e eu estava naquele momento que eu não sabia muito quem eu era, nem quem eu queria ser, eu não me conhecia, eu gostava muito, então eu escolhi o que eu gostava ali de fazer, calcular. E eu fiz 1 ano e meio de física, né, na Universidade Federal, e no caminho eu comecei a ver que não era aquilo que eu queria, que não sabe, aquele caminho não fazia algo por mim, eu comecei a me sentir desmotivada, comecei a me sentir sem querer ir para as aulas, e aí eu entendi que aquele caminho não era legal, e eu tive a coragem de pará-lo, de colocar ali um ponto final nele, e vamos dizer, voltar para é isso que a gente sempre pensa, né, voltar para estaca zero, mas eu não voltei. Hoje isso fica muito claro para mim. E aí depois eu fui para psicologia? Não, não fui, eu ainda fiz outra graduação, uma segunda graduação. Eu fiz graduação em design, porque na época era com que eu trabalhava. Eu desenhava, bem, adorava também desenhar, e eu estava numa relação, né, que a pessoa também desenhava, então a gente acabava trocando esse conhecimento, e eu trabalhava com isso, trabalhava com design gráfico, com criação de identidade visual. Então, como eu trabalhava com isso, eu pensei: "Ah, não sei o que eu quero, sair de física, vou unir o útil ao agradável e vou entrar numa faculdade de design gráfico". E eu fui, foi legal enquanto durou, aprendi muita coisa. Se hoje eu consigo ter um canal sozinha, em que eu desenvolvi toda a minha marca, não apenas do canal, mas eu desenvolvi toda a identidade visual da minha clínica, sozinha. Se eu conseguir isso hoje, é por conta desse conhecimento que eu adquiri nessa escolha que não fazia sentido para mim. Aprendi muito lá em design gráfico, mas eventualmente eu comecei a sentir a mesma coisa que em física, senti que não era aquilo, que eu gostava de desenhar, de criar, mas ainda não era aquilo. E mais uma vez eu saí. E foi só depois disso que eu fui entender que realmente eu queria, e na verdade eu voltei para minha infância, porque psicologia era o meu sonho de infância, que acabou ficando abafado por inseguranças. Porque quando eu era criança, para mim,
O psicólogo, ele era um médico de mentes, e assim, a ideia de ser médico era muito distante para mim. Eu fui uma menina criada com uma família humilde, com pouca coisa, nem meu pai, nem minha mãe não tem graduação, não tem faculdade. Eu venho de uma família de poucos recursos, e então para mim era muito distante aquela realidade. Só, nossa, pensar em ser um psicólogo era algo totalmente quase impossível. Então por muito tempo, por ser impossível, eu nem cogitava. Eu nem cogitava isso. Eu nem, sabe, nem passava pela minha cabeça, mesmo sendo meu sonho de infância. Era algo muito difícil. E levou um tempo e muito trabalho, né, autoconhecimento e terapia, inclusive. Foi na minha primeira terapia que eu entendi que era o meu sonho ser psicóloga. Eu meio que não aceitava, eu tinha insegurança que me barrava ao pensar nisso, e foi na primeira terapia que eu fiz, que eu consegui entender que eu tinha uma ligação com isso muito íntima. Eu até conto um pouco sobre isso num texto lá no Substack. E e aí eu cheguei aqui. Falei muito, mas eu acho isso importante, porque às vezes a gente precisa ouvir a história de alguém para entender que às vezes você pegar um caminho errado não é necessariamente ruim. Hoje a facilidade que eu tenho, tudo tem tudo a ver com esses caminhos que eu tracei, porque nada foi em vão. Eu adquiri conhecimentos, eu conheci pessoas, eu adquiri experiência e eu também adquiri a certeza do que eu queria. Veja, quando você começa a andar num caminho e ele começa a não trazer mais sentido para você, você também está ganhando, você também está percebendo o que você não quer. Hum? Mas para você saber disso, você precisa agir, você precisa decidir, você precisa se permitir o movimento, que é que vai trazer a consciência. Lembra da consciência que é gerada na ação, que eu falei? É justamente isso, né? O meu movimento de primeiro faço física, depois design, me gerou a consciência de que na verdade não era aquilo que eu queria, mas eu precisei experimentar. E é por isso que eu chego aqui nesse ponto. Experimentar a mínima decisão viável por um tempo. Se permita experimentar. Você não está perdendo tempo, você está se conhecendo, você está se entendendo, você está experimentando. Não seja tão rígido e tão duro com você, pense: "Ai, falhei, errei, fracassei, tomei a decisão errada porque não era isso que eu queria". Esses pensamentos vão te levar para o buraco, essa é a verdade. Vivencia, se permite ver se essa decisão se aproxima da versão de você que você realmente deseja. E só assim você realmente vai começar a viver, a se movimentar na sua vida, você vai sair da sua paralisia. A consciência vai vir nesse movimento. Não espere a consciência vir antes da decisão. É isso que te trava. Você está esperando uma consciência vir, você está esperando uma certeza, uma garantia, uma consciência antes de decidir. Mas essa consciência vai vir no movimento, e o movimento é só depois que você toma a decisão. E é preciso risco. Tem o risco, tem uma incerteza. Só que você vai precisar abraçar essa incerteza. E agora, a gente vem para um momento muito quente. Se você chegou até aqui, parabéns. Se você chegou aqui, parabéns. E é de verdade que eu digo isso, porque o desconhecido, ele amedronta demais. Nós, né, seres humanos, nós temos pavor do desconhecido, de pensar de uma maneira diferente, de olhar para uma coisa diferente, de tomar uma decisão que vai nos levar para um caminho que a gente não sabe qual é, para um caminho. Então, isso também trava, né, o desconhecido. Se você chegou aqui, você já está abraçando o desconhecido, você já está mais aberto. Então, se você chegou até aqui, você já está começando a vencer a sua paralisia. Você já está saindo do automático e começando a entender que o que eu já tentei até agora não funcionou, eu continuo paralisado. Então, eu preciso de uma percepção diferente das coisas, eu preciso olhar para as coisas de uma maneira diferente. Eu vou deixar aqui na descrição um teste rápido para você descobrir se a sua paralisia ela é situacional ou crônica. E por que que isso é importante? Isso é muito importante pelo seguinte: se a sua paralisia for situacional, é um teste bem rápido mesmo. Você responde umas perguntas e aí, dependendo da quantidade de perguntas que você se identificou, você já sabe se é situacional ou crônica. Nossa, vai levar 1 minuto para você fazer isso. Mas você vai ter uma clareza se, por exemplo, se você está
indeciso por conta de uma situação específica. Vamos supor, você nunca teve que tomar uma decisão grande na sua vida, você acabou de fazer, sei lá, o ensino médio, 18 anos, ou você foi demitido, você tem seus 20 anos, 30, foi demitido de emprego e agora não sabe o que fazer, e aí você tá um pouco em dúvida. Isso é normal, minha cara, meu caro, isso é todo mundo vai viver isso, você não tem um defeito, você não está quebrado, isso é totalmente normal, você está numa situação, numa encruzilhada da sua vida, que você precisa escolher, e essa escolha, né, te escancara a sua liberdade e te escancara a sua responsabilidade pela sua própria vida, e dá sim um frio na barriga diante disso. Isso é quando você está ali numa paralisia situacional, que é humana e é normal. Agora, se você está numa paralisia crônica, o que é uma paralisia crônica? É quando você está paralisado em muitas áreas da sua vida, todas ou muitas, a maior parte delas, e você já vem há muito tempo aí. Ou seja, o tempo está passando e você continua. Você fazendo esse teste, você vai entender se a sua paralisia é crônica, e se a sua paralisia é crônica, você precisa de ajuda. E eu não digo isso porque esse é o serviço que eu vendo, mas porque isso é uma verdade. Eu ofereço, né, terapia online para sair do automático e para reconectar as pessoas com a versão delas que elas realmente querem ser. E eu vejo isso acontecer na clínica. Mas hoje, se você tem uma paralisia crônica, você precisa muito de ajuda. Precisa muito de ajuda, porque você não está conseguindo sozinho. O fato da sua paralisia ser crônica já mostra que você não conseguiu sozinho, que a forma com que você está olhando o mundo tá travando a sua possibilidade de decidir, de agir e de escolher. E aí isso tem um custo muito alto. Você vai experimentar esse custo agora aqui comigo. Você vai experimentar esse custo, tá bom? O custo da paralisia. Sobre o teste, esse teste ele tá na descrição, ele é um teste pessoal, você vai fazer ele aí, do seu jeito, na sua calma. A gente vai fazer aqui o experimento, tá? O teste fica aí para toda a posteridade, para você fazer. Mas vamos fazer o experimento para esse choque de realidade, entendendo primeiramente o custo dessa paralisia, tá? Então, vamos comigo aqui com calma. Esse é um terreno que a gente precisa pisar com calma agora. Se você chegou até aqui comigo, respira fundo, de verdade, se abre, porque tudo que você tentou até agora não surtiu efeito. Então é o momento de você se abrir para o novo e se abrir para o diferente. E eu vou te mostrar o custo dessa paralisia. Aqui a gente tem um artigo do Tim Urban, que diz quanto tempo de vida você ainda tem. E aí eu vou apresentar para vocês uma vida humana em semanas. O Tim Urban, ele fez uma visualização, né? Ele conseguiu concretizar a nossa temporalidade. E é muito bonito de se ver. A nossa temporalidade, que é isso aqui, ó, 90 anos de uma vida humana em meses. 90 anos seria basicamente o que um ser humano vive né, normalmente, talvez nem tanto, eu acho que no Brasil talvez a expectativa de vida seja inclusive menos, eu não pesquisei esse dado, mas a gente coloca aí entre 75 e 90 anos, e aqui a gente tem um gráfico desses 90 anos em meses, né. Quando a gente olha esse gráfico, chega a ser um pouco assustador, mas ainda nem chegamos lá, isso aqui é só introdução, tá, só introdução. Respira fundo, porque o que eu tô fazendo aqui é mais que te mostrar um artigo, eu tô fazendo um exercício fenomenológico para você encarar a concretude da temporalidade e a concretude da sua finitude. E esses são 2 conceitos que são muito importantes para a fenomenologia existencial. Aqui o nascimento, aqui o nosso aniversário de 30 anos, provavelmente eu e você que está nesse vídeo, provavelmente está por aqui assim, a gente está por aqui assim, a gente deve estar aqui. E aqui o aniversário de 60 anos. Mas agora vem a próxima parte, que é a melhor parte. Aqui é uma típica vida humana em semanas. Eu vou até dar uma diminuída aqui. Aqui, ó, eu consegui captar tudo aqui. Tudo agora. Essa é a nossa vida, aqui tá a nossa vida, ó. Aqui o azul claro, a gente bebezinho,
primeira escola ali, um maternalzinho, depois o fundamental aqui no verde, aqui o amarelo o ensino médio, aqui a faculdade, aí a faculdade está aqui aos 20 anos, né. Isso aqui foi quando eu fiz física. Mas aí depois eu fiz design gráfico aqui, 25, e psicologia veio só aqui praticamente, psicologia veio aqui ó, 30 anos, meu Deus. Ou seja, eu estou atrasada no conceito, né, no conceito aí das mentezinhas agoniadas e frenéticas da pós-modernidade. Aqui ó, eu tô por aqui assim, eu tô entre os 30 e os 40. E você tá onde aqui? Então isso aqui mostra como a nossa vida, a temporalidade, a finitude é real, é concreta. O tempo está passando e ele vai acabar. E sabe o que é o mais interessante de olhar para essa tabela? Eu amei essa tabela, porque ela traz exatamente o que a fenomenologia existencial nos pede para encarar, para a gente conseguir destravar alguns padrões automáticos, que é a nossa finitude. O que é mais interessante aqui, a gente tem uma vida com 90 anos, mas cara, a gente não tem garantia nenhuma que vai chegar lá. Tipo, sei lá, eu posso morrer aqui, ó, com 45, sabe. Tá aqui, nossa, o pessoal famoso aí, Janis Joplin, quem mais? O Jim Morrison, o Kurt Cobain, morreram tudo aqui, ó, morreram aqui nessa linha. Dá pra imaginar? Aqui, ó, 27 anos. Então, é muito concreto, entendem? O custo da sua paralisia, você está olhando para ele agora. O custo da sua paralisia é a sua própria vida. É isso que está custando sua paralisia. Será que vale a pena? Será que vale a pena pagar esse preço? É um preço muito alto. Para mim não vale a pena. E voltando aqui, agora que a gente tomou, né, esse choque de realidade, que a gente entende que o custo é a nossa própria vida. Você começa a entender que quando você está adiando essas decisões importantes da sua vida, cara, você está adiando a própria vida. Você está adiando a sua própria vida. Pensa lá no gráfico, né, do Tim, e você vai ver que você está adiando a sua própria vida. E sabe o que é super curioso? Porque a inteligência da vida ela é incrível. Quando você está paralisado e você está nesse momento aí, adiando a sua vida, sem conseguir escolher, travado, você começa a ficar mega ansioso. Você começa a ter muitas compulsões, você começa a scrollar, scrollar infinitamente, você começa a comer compulsivamente, porque você está parado na vida. Então é tão difícil lidar com isso, o seu eu interior mais profundo, que é inteligente, que sabe o custo que esse comportamento está tendo, ele fica tentando gritar para você que algo não está legal. E aí você vivencia o que na fenomenologia existencial a gente chama de angústia existencial. A ansiedade, até mesmo a procrastinação, elas são nada mais do que sintomas de uma profunda angústia existencial. Essa angústia existencial, ela acontece como resultado de você negar a sua própria vida. Ela é o resultado, ela desvela, ela escancara que você nega a si mesmo a sua própria liberdade. Estar paralisado é isso, é negar a si mesmo a sua liberdade de experimentar, de vivenciar, de acertar e de errar, de se movimentar, de aprender com os seus erros. Hum? Faz sentido? Então, eu já tinha sido impactada por esse gráfico e eu sou impactada porque eu conheço, né, eu vivencio o conceito de temporalidade e finitude há muito tempo, mas eu ainda agora ainda mostrando para você aqui, eu ainda fico em choque, porque pensar assim faz a gente querer viver agora, sabe. Até em mim acendeu aqui um nitro de: "Meu Deus, quero fazer, quero viver, quero experimentar minhas coisas". É um choque mesmo para viver essa a vida, porque essa paralisia é como estar um pouco morto em vida, sabe, você está vivendo, mas você não está existindo, você está paralisado na sua própria vida, porque a sua liberdade está negada. Então confrontar a sua finitude, e isso aqui é um conceito
chave, assim, um dos conceitos chaves e muito caros para a fenomenologia existencial, enfrentar a sua finitude, confrontar, não como uma ideia longínqua de se: "Ai, todo mundo morre". Falar isso é muito fácil, todo mundo morre, beleza. Mas você confrontar isso numa concretude, como aqui com esse experimento, é outra coisa. E eu vou dizer, se você chegou até aqui, eu acho que você está pronto. Se chegou até aqui, você é corajoso, você é corajosa. E se você é corajoso e é corajosa, eu quero te convidar para fazer um exercício. Eu vou deixar 2 links aqui, que você pode usar o gráfico do Tim para visualizar onde você está hoje. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Ah, ele vai abrir. Então aqui você pode visualizar onde você está hoje. Então vamos supor uma pessoa, eu estou gravando esse vídeo no dia 1º de julho, vamos supor uma pessoa que nasceu hoje, que está fazendo aniversário, July 1, pronto. Então essa pessoa nasceu aí próximo ao ano que eu nasci e está fazendo aniversário hoje. Então olha aqui o que ela já viveu da vida dela e o que ela ainda tem pela frente. Praticamente metade da vida, se a gente considerar que viverá até os 90 anos, né, o que nós não temos garantia nenhuma. Então, assim, se ela viver, sei lá, até os 50, olha só quantas semanas ela ainda tem, meu Deus, isso é ai, olhar para a finitude é ao mesmo tempo assustador, mas é ao mesmo tempo libertador, sabe, dá um gás de querer viver, dá um gás de se jogar para a vida, e esse é o experimento, é isso que eu queria que vocês sentissem aqui comigo. E se você conseguiu fazer isso, conseguiu confrontar, nos links eu vou deixar um recurso que é um aplicativo, todos os links aqui eu estou falando, não se preocupem, deixarei na descrição. E esse aqui é interessante, comecei a usar. Esse recurso eu acabei de conhecer, mas ele é para você mapear a sua vida. Você vai colocar aqui os seus eventos e ele vai mostrar para você quando aconteceu os seus eventos e quanto tempo você ainda tem. Então você consegue fazer aí uma projeção do seu passado, quando coisas importantes aconteceram na sua vida, e fazer uma projeção do seu futuro. É muito legal para concretizar, para você, é confrontar de fato esses 2 conceitos tão importantes, a temporalidade e a finitude. E aqui uma reflexão, essa reflexão eu deixo para ressoar em você, para você levar para além desse vídeo, para não ser só mais um vídeo que você assistiu, mas realmente você pegar isso e começar a se investigar, para transformar esses padrões automáticos, para se libertar, das decisões travadas, da paralisia por análise. E depois da reflexão, eu tenho um recado para os inscritos, que é uma correção do que eu falei no vídeo anterior, tá? Então fica aí, por favor, para você ver que isso é importante. A paralisia te protege de quê? Sua paralisia hoje te protege de quê? Sente, não só pensa, sente essa pergunta, sente no seu coração. De que ela está te protegendo? Do compromisso, da responsabilidade, do erro, da sua própria liberdade? Todo mundo, mais cedo ou mais tarde, senta-se para um banquete de consequências. A gente não pode fugir disso. A gente não pode fugir da própria vida. A gente não pode fugir da própria liberdade. A gente não pode fugir da nossa própria responsabilidade. E quanto mais a gente tentar fazer isso, pior a nossa vida vai se tornar, pior a gente vai se sentir. E a gente vai se colocar num lugar de impossibilidade. Talvez a gente nem esteja tão vivo, porque é como uma morte em vida. Então eu te convido para hoje você começar a olhar para suas decisões de uma forma diferente, para você começar a olhar para sua vida de uma forma diferente, começar a entender do que você está se protegendo e o que essa proteção tá te custando, afinal de contas. No vídeo passado eu falei de uns recursos gratuitos que eu disponibilizei aqui, mas eu esqueci de falar o mais importante, que é os benefícios, né? Qual benefício você vai ter com esses recursos? Então aqui eu vou só explicar quais são os benefícios dos recursos, porque eu acabei não falando. Lá no Substack, que é uma plataforma de autores e autoras, eu tenho uma newsletter. Ou seja, eu posto lá cartas existenciais, é o nome inclusive da newsletter. Se você se inscrever lá no meu Substack, Cartas Existenciais, você vai receber cartas no seu e-mail. Você pode acessar tanto no próprio app da Substack,
quanto você vai receber no e-mail essas cartas, e essas cartas elas são aprofundamento teórico do que eu trago aqui. Ou seja, eu estou optando para trazer aqui sempre algo mais prático, que você possa aplicar agora, numa linguagem mais acessível. Eu gosto de trazer a fenomenologia e não consigo muito não trazer, porque eu entendo que é muito importante para você entender da onde eu estou trazendo essas ideias. Não é só simplesmente, eu acho isso porque eu acho. Não, eu estudei isso, eu aplico isso, essa é a minha abordagem teórica. Eu não só vivenciei isso na pele, na minha vida, como eu aplico isso na minha clínica, na minha prática clínica, e vejo a transformação que esses conceitos são capazes de proporcionar na vida das pessoas que vivenciam questões muito parecidas. Então, nas minhas cartas existenciais, eu trago essa teoria um pouco mais profunda, que nos ajudam a olhar para a vida de uma outra maneira. As poesias lá no Kindle, né, são poesias, são minhas, então se você é realmente meu campo bem interior, emocional, tem existencialismo, tem fenomenologia, tem natureza, que é algo que eu sou muito conectada. Então se você gosta, né, disso, e você quer sair um pouco desse automático, dessas ocupações de sempre estar fazendo algo para algum resultado, sempre estar fazendo algo para algum lugar, só ler um livro para aprender alguma coisa. Só simplesmente ler uma poesia para senti-la, sabe, para senti-la, para sentir como você se sente ao ler ela, para olhar na profundidade de uma alma humana e ver como ela se sente. Poesia é sobre isso, e a poesia e a terapia tem tudo a ver. Porque a vida é muito poética. O que que é poesia? O que que um poeta faz? Ele encontra beleza na dor. O poeta, ele não foge da dor. Ele não fica fugindo, fugindo, fugindo. Ele confronta. Ele olha para aquela dor e ele transforma ela em outras coisas. Então ler poesia é uma forma da gente também olhar para a vida de uma outra maneira, que não é só o certo ou o errado, não é sobre o resultado, mas é sobre o existir, é sobre o apreciar, é sobre o sentir, é sobre o se conectar. Por último, faz lá o teste, né, se você se identificou aqui com esse vídeo, faz o teste que eu vou deixar na descrição, para você entender se a sua paralisia ela é situacional ou crônica. No caso dela ser crônica, eu realmente te indico a buscar uma ajuda. Se você não sabe nem por onde começar, tem aqui a possibilidade, eu ofereço aqui abrir essa possibilidade por tempo limitado, porque eventualmente a demanda vai aumentar. Isso é natural. Todo dia meu canal está crescendo, todo dia tem pessoas seguindo. Eu comecei há 2 vídeos atrás, tinha 60 e poucos inscritos, agora tem 110. Então, assim, quase dobrou, tá chegando já no dobro, e eu sou uma pessoa, então eu tenho um limite de tempo, de agenda, de demanda. Eu tô ofertando agora essa possibilidade, mas eventualmente eu não vou poder deixar ela aberta, porque não vai ser possível para mim atender toda a demanda por uma questão de tempo. Então, por enquanto, eu abro a possibilidade de você ter uma conversa comigo, de você fazer uma sessão exploratória existencial para entender o que está por trás desses seus padrões automáticos, é o que está sustentando esses seus padrões, e você começar a visualizar uma vida que você possa se reconhecer e que as suas escolhas estejam mais alinhadas com a sua essência, com quem você quer ser, para você não se reconhecer na sua vida e sentir que está vivendo para além de tudo, para que você possa sentir que você está existindo e não apenas sobrevivendo. É isso que eu ajudo as pessoas a fazer na clínica, é parar de sobreviver e começar de fato a existir. Então, se você quer dar esse passo, tem aí uma pequena pesquisa de 2 minutos que leva para você ter a oportunidade de participar, né, de ter esse encontro comigo nessa sessão exploratória. É isso, eu espero que tenha iluminado até aqui. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.